Muito bem, nós já estamos iniciando esta aula de hoje, aonde iremos concluir sobre desertos, não é? A parte relacionada a desertos e também, quando tratamos de desertos, é a parte mais física, e iremos já entrar, a partir de hoje, a que se constitui ou se trata ou aborda dentro da geografia bíblica relacionado à hidrografia, não é? Seja rios, mares e lagos, não é? Tudo que está relacionado a águas, não é? Muito bem, já vamos então aqui compartilhar o slide da aula de hoje, do que nós iremos estar já trabalhando e estudando na aula de hoje, já para iniciarmos, né, com o que temos de conteúdo para estarmos tratando, abordando nesta aula de hoje. Muito bem. Quando nós tratamos e vamos considerar sobre desertos, não é? E nós já estudamos 80% do conteúdo sobre desertos, ainda nos falta tratar sobre os desertos da Judéia, né? Que são justamente as áreas que estão localizadas da região leste dos montes de Judá até o Rio Jordão e provavelmente também o Mar Morto, as quais são responsáveis pela formação do deserto da Judéia, o qual ele é subdividido, tá? Em alguns desertos que não tem tanta importância ou significado, e por isso até nem mencionamos ou tratamos sobre eles especificadamente no conteúdo da disciplina, que são o deserto Naom, Zif e En-Gedi, tá? Até nem tratamos e especificamos sobre esses desertos, por eles compreenderem os desertos da Judéia dentro de partes desses desertos, dentro de partículas desses desertos, não tendo assim tanta significância e importância no aspecto de fato, tanto geográfico e como fato histórico, tá? Características importantes geográficas e fatos significativos dentro do contexto histórico do povo de Deus, do povo de Israel, ocorridos nesse deserto, tá? Então, quando se trata de deserto, a Judéia, nós temos aí essa vastidão, essa dimensão de terra árida, com um escarpelo de mato e grama, né, um graminídeo, não é? Com algumas partículas já mais queimadas, mais escuras, outras mais verdes, e aí nós temos lá no fundo, como podemos ver já, uma parte mais produtiva, tá? Muito bem. Agora, nós vindo a olhar já o próximo slide e indo especificamente tratar do deserto de Jericó, que é o mais expressivo deserto da Judéia, o mais, quem sabe, significativo, que é justamente o deserto que fica no território de Benjamim, o que foi destinado, reservado, não é, para a tribo de Benjamim, tá? Ou para a tribo benjamita. Também é um local que podemos dizer assim, desolado, um território que forma, podemos dizer, uma constituição totalmente árida, não é? Também com algumas partes, como até Nextonini vai falar de um desfiladeiro rochoso, como que seria essa parte rochosa que nós estamos vendo aqui,
que seria um desfiladeiro rochoso, tá? Aproximadamente 15 quilômetros que vai descer da região de Jerusalém até chegar a Jericó, está constituída de uma estrutura rochosa, e nessa área, então, por ser rochosa, você encontrará cavernas que alguns malfeitores ou até contraventores da lei, não é? E aqueles que procuram atacar na região do deserto ficam ali escondidos, e também até em regiões de população ficam ali escondidos, porque é um local mais de difícil acesso ou até de difícil descoberta. É um esconderijo muito bem planejado dentro dessas cavernas, tá? Muito bem. Agora, outra questão também que é importante nós salientarmos, que nessa região é que vai ocorrer ali vamos assim, o local, o cenário, não é, para a ocorrência da parábola do bom samaritano, tá? E nessa região nós vamos encontrar principalmente onde ocorreu uma grande conquista de vitória, inclusive, sobre os inimigos dos israelitas, sobre aqueles que se oporam aos israelitas, e sendo um local, então, como podemos ver, bastante significativo. Israel, ele, claro, ele vai vencer os desertos, vai ser uma região de vitória, a região de desertos, até no que podemos dizer relacionado Pai do Senhor, Monsenhor, já estamos aqui, recém dando início, ainda no desenvolvimento do segundo slide da aula. Iniciamos faz o quê? Uns 10 minutos que iniciamos mesmo a tratar o conteúdo em si. Mas tratamos sobre os desertos da Judéia, falando que eles são a parte que vai fechar, Pai do Senhor, Shalom, que vai fechar a tratativa dentro da proposta do nosso conteúdo sobre desertos. Os desertos da Judéia não são grande proporção de desertos, tem até 3 pequenos desertos que não têm uma grande significado, uma grande importância, por isso que até nem são tão estudados. E aí depois vamos ter o deserto de Jericó como mais, quem sabe, considerado dos desertos da Judéia, que é justamente o que pertenceu à tribo de Benjamim, né? Que foi uma região bastante rochosa, e é uma região bastante rochosa, com alguns desfiladeiros, com algumas cavernas, para esconderijos, principalmente de contraventores e bandidos, como também podemos dizer que ela tem ou proporciona uma extensão que ela percorre, né, toda uma dimensão de terra que vai desde Jericó até Jerusalém, tá? E praticamente nós podemos também dizer que nessa região é que vai ocorrer, ou que vai servir, né, para ocorrer a parábola do samaritano. Né? Então, o trajeto percorrido por aquele mendigo que foi salteado, não é? Justamente porque aquele homem que foi salteado na região do deserto de Jericó, porque é justamente um deserto que é frequentado por bandidos, por contraventores que se escondem nas cavernas, e automaticamente foi aí que ocorre, então, o relato da parábola, o que testifica e narra na parábola do bom samaritano. Já podemos também dizer
que vamos ter outros desertos que são menos significativos, mas também possuem uma grande importância, como este que nós vamos ver próximo, já que ele vai estar sendo um deserto mais imponente, que são um deserto do Negev, da região do Negev. Os desertos do Negev, da região do Negev, eles já são, vamos dizer assim, onde o moderno Estado de Israel está instalado. Então, tem pouca aridez, já é uma região mais fértil e também já possui maiores quantidades de minério e também até podemos dizer que tem um certo grau de fertilidade a terra desse deserto. Então, esse deserto ele está muito próximo do mar Mediterrâneo, por isso há uma irrigação. Existe um canal que percorre desse deserto até as regiões do Mar Morto, e por isso há uma irrigação também na terra. Então, há uma proporção de não só irrigação, mas de condições de vida nesse deserto. E o que ocorre, na verdade, pessoas morando, habitando esse deserto, porque ele faz divisa com Jerusalém. Então, seria o deserto mais próximo da região da cidade, e claro que é um deserto até com sentido escatológico. Será o deserto em que os remanescentes de Israel irão para se refugiar do exército do anticristo. Então, eles ficarão ali isolados nesse deserto para não estar ao alcance dos exércitos do anticristo que estarão assolando Jerusalém. Tá? Perguntas? Bom, são várias as características desse deserto que não diferem dos demais. Por que ainda assim é considerado deserto? Porque ele não deixa de ser um local desértico, não é? Não tem casas. Há habitação? Há, mas não existem casas, prédios, estrutura de uma cidade. É uma região desértica, em que há terra, em que há grama. Muito difícil. Hã? Seria muito difícil a habitação nele? Não que seria difícil, mas é que o povo se reserva para morar numa cidade. Por quê? Porque ele não tem estrutura para habitação. Ele seria uma região afastada, ou próxima à cidade, em algum momento mais afastada, em que pode até fazer uma produção agrícola, pode, porém, não há vamos assim, uma facilidade, não é? de produção como poderia ter em outras regiões. Produz, mas não em quantidade, não é toda a produção, algumas árvores, alguns frutos, alguns tipos de alimentos. É o cerrado piorado. Hã? É o cerrado bem piorado. É um cerrado muito ruim, até, vamos dizer assim, o cerrado ganha muito à frente, porque aí você vai encontrar pouca produção, porque existe irrigação, mas a região seca, a região árida, é muito maior que a região irrigada. Outra pergunta, nesses locais chovem com frequência? Em determinadas épocas do ano, há ocorrência de chuvas. Não temporais, mas chuvas para irrigar a terra. Quando se diz região árida, não quer dizer que é uma região que ela vai estar à mercê do sol 24 horas durante todo o ano. Não. Porque se assim ocorresse, a terra seria uma terra totalmente, até sem condições de existência. Imagine uma terra em que o sol é de dia a dia, ano a ano, e nunca para. Não tem como até haver ali
uma condição de espaço físico. Então, claro que tem período do ano que vai haver uma breve chuva para poder até a terra ter uma umidificação, uma condição de um respiro e poder até dar continuidade à sua formação, vamos assim, de terra, de estrutura terrena, de estrutura de espaço físico argiloso. Não é? Porque se você deixa uma região dessa à mercê de não ter água, de nenhuma forma, nem vindo através da chuva, fica totalmente impossível, impossibilitado a existência. É como você pegar e ir lá para aquela região, por exemplo, lá do Piauí, que é a região mais seca do Brasil, e ficar ali no Piauí anos sem chuva. Não tem como. Né? Não tem como a sobrevivência. O pessoal reclama aqui no Brasil. Não há chuvas no Nordeste. Nordeste é terra de seca. Não é tão assim. Aí já é uma hipérbole, já é um exagero. Tem que haver chuva. A chuva ocorre, não em quantidade, mas ocorre. Não é só seca, 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 seca. Senão não tem como ter existência de vida nenhuma, de pessoa, de vida, de nada. O ar fica totalmente um ar seco de uma tal forma que não dá condições de ter existência. Nenhuma, nenhuma. Bom, vamos entrar na hidrografia. Quando se trata de hidrografia, o termo hidro está relacionado a águas, né? Fluência de águas. Então, é estudar sobre a parte hidrográfica, estudar sobre a parte de água, de contingência de água. Então, a hidrografia da Terra Santa, ela é composta, claro, dentro de uma condição do território, de 50% do território israelense, como eu coloquei aí, e, além disso, existe uma parte que alcança o deserto Negev, como eu falei, e essa água vai se constituir uma questão de vida, não só por questão de habitação de peixes e outros elementos, que a água, mas a própria questão de ter irrigação da terra, de ter umidade pluvial, de ter umidade relativa do ar, de ter condições até, vamos dizer assim, de uma respiração melhor, de um clima melhor, não é? Um clima já mais úmido, um clima mais hidratado. Não é? Então, a insuficiência, quando ela ocorre hídrica, ela pode estrangular o desenvolvimento econômico. E algumas partes, claro, do Médio Oriente ocorre isso, ocorre, mas não é em todo o Médio Oriente, é algumas partes. Então, é claro que não é uma região, a Terra Santa, aquela região da Palestina, que tem grandes mares, mares imponentes. Não. Mares, mas não é aquela imponência. E tem os seus rios e tem seus lagos, não é? Para conceder uma condição de irrigação, conceder uma oportunidade de trazer ali para a terra um benefício, não somente do que a água produz, mas também de oportunidade turística, de oportunidade de tráfico de navios, de tráfico de transportes fluviais, como também até turismo, porque alguns mares, como o Mar Morto, é turístico, não só por causa da quantidade de sal, mas por ele ser um mar turístico e ser referenciado turisticamente pela oportunidade que dá das pessoas boiarem sobre as suas águas para ler jornal, revistas, e ficar ali praticamente é um mar que não se afunda porque a água é tensa. Então, isso causa uma oportunidade de turismo. Né? Então, por isso que vamos dizer que é uma hidrografia com um fim econômico,
mas também com fim turístico. Tá? Bom, dentro dessa proposta, nós vamos ter uma outra questão muito importante, é que 5 quilômetros, vamos dizer assim, 2.000 quilômetros de terra, certo, em Israel, é irrigada. Tá? Então, vamos dizer assim, é muito pequeno? Mas não é tão assim também, não. Tá? Seria 2.000 quilômetros, seria praticamente, vamos dizer assim, daqui, da onde nós estamos, de Goiânia, até lá quase o Pará, né, por aí, né? 2.000 quilômetros. O israelense, então, ele tem intensificado a irrigação de um território, ele tem uma região com solo já mais favorável para a produção de minérios, né, e uma produção agrícola, e, é claro, é uma região que ocorre uma série de estudos arqueológicos porque possui muitas riquezas no fundo desses rios, desses lagos e também desses mares, riquezas minerais, não é? Então, os mares, a Terra Santa, a Terra da Palestina e de Israel, automaticamente, são compostos basicamente por 3 mares significativos: o Mediterrâneo, o Mar Morto e o Mar da Galileia, e também é incluído, mas não diretamente, o Mar Vermelho. Agora, hoje, nós já vamos começar a estudar, então, diretamente sobre os mares, tá? Estudando cada um desses mares. Então, o Mar Mediterrâneo, ele vai possuir uma extensão de aproximadamente 4.500 quilômetros. Então, é uma extensão boa? É uma extensão boa, significativa. Né? Tem uma superfície de 3 milhões de quilômetros quadrados, o que é uma boa superfície. O Mediterrâneo é um dos maiores mares internos. Suas águas vão banhar, então, a Europa meridional, vai ir na região da Ásia e da África ainda, setentrional. Né? Essa partícula África setentrional seria aquela região ali da África desértica. A África é chamada sublapsariana, como região de Dakar, né? Região de Senegal, né? A África francesa. E os famosos rios que vão desaguar em alguma história, em sua histórica e milenar grandeza. O que quer dizer com isso? Em sua histórica forma de acontecimentos que estão relacionados a rios como o Tigre, a rios como Eufrates, a rios como Jordão, que têm o seu aspecto, sua visão histórica. Né? O mar Mediterrâneo, historicamente falando, ele é um mar de muita riqueza histórica, de muitos fatos históricos, muitos sentidos históricos. Tá? Por exemplo, alguns arqueólogos descobriram que ele é a mais antiga civilização do Oriente Médio, que seria a civilização micena e fenícia, ela é oriunda da região do Mediterrâneo. Então, automaticamente, hoje, o Mediterrâneo vai compreender a região da Grécia, de Roma, de França, de Itália, de Turquia, mas ela foi também a que originou nações ou até povos dos mais remotos da Terra, como, por exemplo, o povo niceno, tá? E o povo fenício. Tá? Também as rotas dos portos do mar Mediterrâneo são bastante positivas. Por exemplo, o mar de Gênova, Nápoles, né? Região que vai banhar aí as cidades italianas mais famosas, como Gênova, Nápoles, depois a Espanha, Barcelona, né?
Salômica, Beirute, que já é na região ali da Arábia, né? Esmirna, que já aí, né, também é região já da Grécia e Ásia, como Porto Saíde, Alexandria, Constantinopla, né? A região da Haifa, que já é da África setentrional. Então, o mar Mediterrâneo ele tem uma costa que vai percorrer de Israel até toda uma grande parte da Europa, que não seria aquela Europa dos Países Baixos, mas dos países mais significativos, que seria, claro, Itália, França, região da Grécia, Espanha, né? Então, o mar Mediterrâneo é considerado o grande mar por esse motivo, por essa razão. E um outro aspecto também significativo do Mediterrâneo é que ele vai ser uma região que, historicamente, no aspecto bíblico, o percurso do mar Mediterrâneo foi aonde foi percorrido por Salomão para levar todos os materiais para a construção do grande templo de Salomão pelas águas, ou através de navios, pelas águas do Mediterrâneo. Inclusive, até existe uma lenda, e aí eu coloco como lenda porque não é provado, tá? Que um dos materiais, ou de madeiras, que foi para confecção do templo, vieram até da Amazônia. Então, quer dizer que Salomão teria chegado até a selva amazônica. Mas eu coloco isso como uma lenda, algo que não tem prova, não tem fundamento probatório, então fica mais como uma lenda, uma suposição, uma hipótese, não podemos provar, e quando se pode provar, a gente fica considerando mais uma ficção do que uma verdade. Tá? E também, porque nós podemos pensar que Salomão, ele, mesmo com embarcações que tinha na época já, não teria como ele fazer uma viagem tão longa com materiais. Até porque naquela época, mesmo com a condição de embarcação que tinha, as embarcações não eram embarcações para suportar viagens que daria, no caso aí, atravessar 3, 4 continentes até chegar ao continente da América Latina, ou o continente latino, então, das Américas, né? Então, é meio impossível essa hipótese, né? É uma hipótese muito remota. Mas ele pegou material da região dali da Palestina, África, que também, claro, tem as suas madeiras, tem as suas produções, não é? Muito assim ainda arcaicas, mas tem. Por exemplo, por que arcaica? Porque na África, nenhuma casa, não é só África, África, Israel, Arábia, aquela região ali do Oriente, não se constrói casas, prédios com tijolo. Esse tijolo de argila nem sabe o que existe. Eles nem sabem o que existe. Usa-se o qual, então? Usa-se blocos de cimento. Tá? Todas as casas, todos os prédios, ou são construídos por bloco de cimento, ou por pedra. Até hoje, então, tem construção de pedras? Tem até hoje construção de pedras. Como também é construído grandes prédios com blocos de cimento em toda aquela região. Não se usa o nosso tijolinho aqui, não. O nosso tijolinho é para nós mesmos, o de argila. Lá é bloco. A abundância de pedra ajuda nesse caso, né? Ajuda. E talvez a falta de argila, né? E também, arquitetonicamente, se for olhar, o bloco de cimento, no caso, ele dá uma estrutura
tanto no aspecto arquitetônico como no aspecto de engenharia, no aspecto de fundamentação para casa, muito maior do que o tijolo de argila. Tem a ver com isolamento também? Com isolamento também. Principalmente com isolamento, porque ela dá mais isolamento, né? Produz mais isolamento. Os palácios, até hoje, os palácios, todos aqueles palácios lá, da região da Europa, são feitos por pedras. É muito utilizada a pedra ainda, até hoje, para a construção. Depois, outra questão também interessante, já de pensarmos, é que o mar Mediterrâneo, além de toda essa importância, ele também é um mar, perante os outros, que mais produção tem de animais marinhos. Em relação ao mar, por exemplo, morto, que não vai ter praticamente nenhuma vida. E também o mar da Galileia, que vai ter, mas não em tanta quantidade e condição que tem o mar Mediterrâneo, né? E faz parte, claro, do Oceano Índico, o mar Mediterrâneo, o Oceano Índico, né? Depois nós vamos ter o mar já mais conhecido e afamado, que é o Mar Morto, o mar sem vida, né? O mar do sal. Então, o Mar Morto, ele, por ter vamos dizer assim, 50% de sal, tá? Ele é um mar que proporciona a oportunidade, claro, de não vou dizer uma levitação, mas de a pessoa não afundar. Então, ali, pode boiar, pode deitar sobre aquelas águas ali como se fosse uma cama até para a pessoa ler jornal, porque alguns turistas leem jornal, revistas deitados nas águas do Mar Morto, e também serve para tratamento de saúde, tratamento da pele, não é? Regiões que também servem para algumas produções de remédios específicos e até do próprio enxofre que é produzido com as águas do Mar Morto, tá? O próprio enxofre. Então, tem esse significativo, fundo econômico, no aspecto, mas, por outro aspecto, é um mar sem condições nenhuma de vida. Biblicamente, nós vamos ver que ele é um mar em que as águas pararam, né? E se partiram no momento. Também é umas águas, no período de Josué, foi o período em que o mar ocorreu a grande combate com Jericó, com os exércitos da região do Jericó, em que o exército de Josué foi vitorioso. As águas do Mar Morto contemplaram grandes conquistas e acontecimentos, como, por exemplo, as regiões de Sodoma e Gomorra, onde ocorreu a morte da mulher de Ló, era considerado o mar da região que Ló habitava. Também fez a região da Foz do Rio Jordão, um rio que é bastante significativo, aonde habitou a tribo de Judá, alguns habitantes da região de Moabe, está mais ou menos 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo e 78 quilômetros de comprimento ele vai possuir, por 18 metros de largura, por 18 quilômetros de largura, 18 mil metros de largura, e um mar que vai ocupar, por exemplo, a área de sal, totalmente produtora de sal, de 1 quilômetro e 200 metros de produção de sal. Então, ou melhor, de 1.000 quilômetros e 200 metros de produção de sal.
Então, na região ocupada, por exemplo, por produções de sal, vai se encontrar, ou se encontrava, as cidades lendárias de Sodoma e Gomorra, e também algumas cidades em que ocorria uma certa oportunidade de profanação, regiões profanas, né? O Estado de Israel, ele se torna, o Mar Morto, para ele, uma oportunidade de economia, porque é extraído praticamente bilhões de dólares de sal e minérios do Mar Morto, como também o cloreto de magnésio, como também o cloreto de sódio, o cloreto de cálcio, né, cloreto de potássio, brometo de magnésio e o próprio magnésio. Então, automaticamente se torna um mar econômico, se torna um mar produtivo para a economia israelita, e foi uma região que se tornou até fortaleza no período dos reis alexandrinos, não é? Como Filipe, Alexandre o Grande, Alexandre Jameu, depois a período dos Herodianos, os Herodes, o Arquelau e outros Herodes, e também é uma região onde o próprio João Batista viveu, e próximo a esse mar tinha a Foz do Jordão, aonde o Batista, no caso, batizava os seus ouvintes, ou aqueles que arrependiam com a sua mensagem, com a sua pregação de arrependimento. Então, tem também o sentido em que ali encontra-se a comunidade essênia, dos essênios, a qual João Batista pertencia, as cavernas de Qumran, onde foi encontrado muitos pergaminhos e documentos históricos. Tá? Então, tem todo esse sentido arqueológico, histórico, que vai compreender o mar da região do Mar Morto. Perguntas? No caso, o Jordão deságua nele. O Jordão deságua nele. Só que o Jordão não é um mar, ou um rio, melhor dizendo, salgado. Ele é um rio de água doce, mas que vai desaguar nele. Exato. E ele se torna salgado por conta dessas poucas águas doces que desaguam nele. Sim. Agora, o Rio Jordão já tem a vida. E o Rio Jordão já tem vida, né? E o Mar Morto, não. Só curiosidade, essas águas têm baixado ao longo das décadas? Há muita especulação arqueológica, e hoje é até algo assim engraçado, porque hoje surge com a internet milhares e milhares de escatólogos, ou aqueles que trabalham com a escatologia, e que se tornam especuladores, porque especulam coisas que não estão na Bíblia. Então, começam a dizer, tem regiões do deserto que já está nevando, isso é final dos tempos, isso está previsto. Não tem profecia nenhuma que fala sobre isso. Então o Mar Morto já está diminuindo essa água e o sal está tomando conta de toda a região da água. Não existe isso. Não tem como ocorrer isso. Nem biblicamente tem fundamento isso. Claro que tem regiões do Mar Morto que, com o passar das décadas, o sal vai absorvendo a água, vai. Isso é algo natural que acontece. Mas não quer dizer que o sal vai tomar conta de todo o espaço de água ou de condição hidrográfica do Mar Morto, aonde teria a densidade das águas. Não é algo. Esse mar também é um mar que você pode também considerar uma coisa que não é um mar de uma alta proporção de profundidade, de um alto volume de águas. Não. Quem sabe lá na sua maior
intensidade da água lá no alto mar, chega aí, quem sabe, aí uns 40 metros, 50 metros, mas não mais do que isso de profundidade. Não é um mar de alta profundidade, é um mar que ele se torna até raso, porque não tem como haver um volume de água por causa que o próprio sal vai coibindo isso. Ele é um mar mais, vamos assim, mineral. É um mar mais mineral. Então, essa é uma realidade. E aí, pode-se até pensar que ele não tem valor nenhum, mas ele tem um grande valor econômico e um grande, né? E um grande valor medicinal. Um grande valor medicinal, porque tem muitas pessoas que se utilizam da água do Mar Morto para a saúde, para tratar algumas questões relacionadas a doenças de pele, de doenças até inclusive para efeitos de rejuvenescimento. Rejuvenescimento é utilizado alguns produtos do Mar Morto que as pessoas se banham e passam a argila tirada do fundo do Mar Morto sobre a pele para poder servir ali de uma pasta de rejuvenescimento para o rosto, para a pele do rosto e outras coisas. E, claro, turisticamente, as pessoas vão ali porque existe a possibilidade de desfrutar até do momento em que você pode boiar sobre a água sem ser afundado. Só que, assim, se torna uma coisa muito desprazerosa ao mesmo tempo. Por quê? Porque como que você vai boiar? Eu acho que boiar numa água dessa é boiar em meio a um comichão muito forte, a uma contração muito forte da musculatura. Imagina, quando você está no mar, a água do mar, ela já te salva no nosso Oceano Atlântico. Imagine você boiar num mar que a proporção de sal dele é inumeramente maior do que a nossa. E o enxofre? E o enxofre. E o cheiro. E a água, se chegar a você beber, é capaz até de vomitar, não é? E tomar banho depois. É água doce. Então, não tem como. Eu assim, tem pessoas que fazem esse turismo? Tem. Mas devem ser pessoas mais daquela região mesmo, porque os latinos não suportariam, os europeus não suportariam. Diz uma coisa, esse mar era usado, vamos dizer assim, na época de Jesus, para locomoção de um território para outro, era uma via hídrica. Era uma via hídrica, mas muito mais para, vamos dizer assim, pouco aproveitamento histórico, era uma via hídrica, mas muito, sabe? Porque não tinha pesca, né? O mais significativo e bíblico é o Jordão pelo quesito ou pela relação com Batista e com o batismo de Jesus. Também. Não até porque o Jordão fosse um rio historicamente, né? Não. É porque ali ocorre a vida e o ministério de Batista e também o batismo de Jesus. Né? Claro que tem uma região de planície de Jordão, que seria mais para baixo do Mar Morto, mas não é um local de grande significado para aspecto geográfico e bíblico, para a própria geografia. Os arqueólogos exploram essa região para tentar, de uma forma ou outra,
descobrir novos minérios, não é? Geólogos também exploram muito para descobrir novos minérios, mas só para isso mesmo. Só para fins mais de pesquisa e de descoberta de produtos para produção e venda. É um mar mais, vamos dizer assim, medicinal mesmo. E o Mar da Galileia, esse já é um mar mais bíblico, esse já é um mar de um maior significado, né? Ele é um mar formado por água doce, um grande lago também, porque além de Mar da Galileia, tem o Lago da Galileia. Por quê? Porque o Mar da Galileia, ele é um mar sem ondas, poucas ondas. Existem mares na região do sul do Brasil, como tem um mar perto ali que chama-se, esqueci o nome dele agora, Capri, Praia do Capri, que não tem onda nenhuma. Por quê? Porque é um mar formado do lago. Então, é como lá no Rio Grande do Sul, que tem a Lagoa dos Patos, não é? Que é uma grande lagoa, um grande volume de água que deságua aquela água no mar. Então, o que acontece? É um mar formado por água, uma parte de água doce, oriunda da Lagoa da Galileia, ou do Lago da Galileia, melhor, Lago da Galileia. Vai ter ali 24 quilômetros de comprimento, por 14 quilômetros de largura, uma profundidade média de 50 metros, né? Quase 230 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Tem uma posição de equilíbrio, um ponto de equilíbrio com as águas do Jordão, do Rio Jordão. Então, o Mar da Galileia ele está distante um pouco do Mediterrâneo, e a cerca de quase 27 milhas, que seria o que, uns 27 mil quilômetros, por aí, ou até mais, porque uma milha é 1.609 metros, uma milha é 1.609 metros, não 27 vezes 1.609, daria quase 30 mil, ou mais de 30 mil quilômetros, e de Jerusalém seria 60 milhas, o que chegaria aí provavelmente quase a 70 mil quilômetros, em direção ao Nordeste. Às suas margens já se encontram altas montanhas na região ocidental, e aí pode-se contemplar na região algumas planícies que são férteis e que têm cidades importantes como Genazaré, Betsaida, Tiberíades, Gafarnaum, Corazim, Magdala. É, na verdade, podemos dizer, o mar em que Jesus desenvolveu seu ministério. O Mar da Galileia, a região da Galileia, foi, quem sabe, a mais importante região que Jesus cumpriu o seu ministério de evangelização e de ensino, né? Então, o Mar da Galileia, no Novo Testamento, ele vai até receber alguns nomes significativos, como Guinerete, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré, tá? O Mar da Galileia ele vai ter praticamente 24 quilômetros de comprimento, como já falei, e ele tem as suas margens orientais encontrando-se altas montanhas, como eu já falei. É um local onde Jesus cumpre o seu ministério, mas também um local em que os pescadores, as grandes empresas de pesca, que Pedro era um proprietário de uma equipe de pesqueiros, tinha uma mini empresinha de pesca, Pedro, ela vai ser encontrada na Galileia, porque a Galileia é favorável para a produção, para a existência de peixes esses que, claro, possuem em grande quantidade
então, produza o pescado para a região de Israel, para a região também dessas cidades todas que fazem ou que fazem limite com Jerusalém, que são circunvizinhas de Jerusalém, e também vai ter oportunidade da região onde encontra-se o Lago da Galileia, que é uma região que já possui maior fertilidade, possui um comércio, uma população maior, a população que está ao lado do Lago da Galileia, aonde vai encontrar-se comércio, vai encontrar-se indústria, vai encontrar-se pescados, vai encontrar-se toda uma produção, e até para um cenário que ocorreu do próprio cristianismo, porque Cristo trabalha, desenvolve, cumpre o seu ministério dentro das regiões que circundeiam o Mar da Galileia e o Lago da Galileia. Então, no período do Novo Testamento, nós podemos dizer que essa população compreendia mais ou menos uma população de 150 mil habitantes. Betsaida, Cafarnaum, Tiberíades, não é? Eram populações que formavam um bloco maior de pessoas, mas não chegariam a ultrapassar um número de 150 mil pessoas. Tá? E claro que nesse lago nós vamos encontrar aproximadamente 22 espécies de peixes, e alguns de água doce, porque é oriundo do lago, e outros de água salgada, como, por exemplo, a sardinha, o peixe-espada, a própria tainha, curvina e outros peixes que você vai encontrar nessa região do Mar da Galileia. Tá? Claro que tem alguns peixes específicos dessas regiões que nós não temos no Brasil. Né? Por exemplo, peixe-pedra é um peixe que você vai encontrar só nessas regiões e que ele é um peixe de uma carne muito saborosa e utilizado muito em Portugal, porque o português ele compra, então ele é exportado para Portugal, vindo de Israel, vindo das regiões da África, do Oceano Índico, que tem esse peixe chamado peixe-pedra, que é um peixe que vive nas pedras. Não é? Regiões de pedras dos mares. Perguntas? E aí vamos deixar para a próxima aula do Mar Vermelho. Perfeito. Oi. Alguma dúvida? Não, está tranquilo, professor. Então, na semana que vem, nós iniciamos com o Mar Vermelho e já iniciaremos a estudar os rios, né? Para depois estudarmos os lagos, na semana que vem. Sobre o trabalho, já está com vocês o material de pesquisa, ali os capítulos que são para estudar estão dentro daquelas 10 a 11 páginas. Claro que é para fazer uma síntese e falar de uma forma mais objetiva, então, no máximo 6, 7 páginas, já está de bom tamanho. As coisas vão se apertando conforme vai aumentando os degraus. Imagine que o ano que vem nós vamos iniciar o ano com livros históricos, 12 livros para estudar. É muita coisa. Mas a mente de vocês já está mais fertilizada, porque já estudaram bastante coisa. Né? Ontem, por exemplo, a minha mente ela ficou um pouco mais velha, mas não deixou de ficar fértil. Ontem foi só 58 anos. Tá novinho. Tá novinho. É isso aí, então.
podemos fechar a aula de hoje. Vamos encerrar com a oração feita pelo irmão Sinomar. E na segunda-feira nós retornamos. Amém. Soberano Deus, Pai querido, louvado seja o Senhor, Pai amado, pela graça que o Senhor nos tem concedido, Pai. Estarmos na Tua presença, Pai, gozando da Tua bondade, da Tua majestade, do Teu amor, Pai querido, desfrutando, Senhor, do conhecimento que o Senhor tem dado ao Teu servo, para que nos repasse. Senhor, eu gostaria de pedir especialmente, Senhor, que as bênçãos do Senhor recaem sobre o Teu servo, na comemoração do seu aniversário, Pai, que seja um ano a mais que ele tenha frutificado na Tua seara, meu Deus. Pai querido, abençoa teu filho, abençoa a sua família, abençoa, Pai amado, com presença que só o Senhor pode dar. Em nome do Senhor Jesus, te damos graça, desejamos, ó Pai amado, uma semana próspera, cheia da Tua presença, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até segunda-feira. Paz do Senhor, Paz do pastor. Senhor, pastor. Paz do Senhor. Amém. Com Deus. Continua em festa. Amém.